A juiz esclarece. Vamos falar hoje de um tema que é transversal a todos os processos da jurisdição de família e menores, que é a audição da criança. E a questão que se levanta desde logo é ou não obrigatória a audição da criança nesses processos? Bom, tudo depende da perspectiva como é encarada a criança nesses processos. Se a encararmos como mero objeto desses processos, diremos, a resposta poderá ser negativa. Não é necessário, basta produzir prova que for necessária e não sujeitar a criança à diligência judicial de audição. Mas, se encararmos a criança como o sujeito do processo em si, como o alvo primordial, e não estou a dizer alvo no sentido pejorativo, é o protagonista do processo. Obviamente, se a criança tem esse papel essencial no âmbito dos processos dessa jurisdição, terá de ser ouvida a partir do momento em que tenha maturidade e discernimento necessário para compreender as matérias que estão em discussão e ter a oportunidade de exprimir a sua opinião acerca de tais matérias. Essa audição é obrigatória a partir dos 12 anos, nos processos de regulação das responsabilidades parentais e questões conexas, e ainda é também obrigatório nesses processos quando, tendo a criança idade inferior a 12 anos, se reconhecer a maturidade e o discernimento necessário para se pronunciar acerca de tais matérias. Se a criança tiver mais de 12 anos ou, tendo menos, tiver essa maturidade e discernimento e o juiz não proceder à audição da criança, isso inclinará a decisão a produzir no processo e poderá, inclusive, ser revogada. E em termos de instrumentos internacionais em que se estipula a necessidade de audição da criança, essa decisão que foi proferida sem cumprir essa formalidade poderá não ser reconhecida noutras jurisdições fora do território nacional se, de facto, justificadamente, não se explicar por que motivo que aquela criança não foi ouvida. O juiz pode, depois, dispensar a audição da criança quando o seu superior interesse assim o imponha. Mas isso tem de ser casuístico, tem de ser fundamentado, tem de haver circunstâncias ponderosas que justifiquem a não tomada de declarações da criança, sendo certo que, em qualquer caso, a partir dos 12 anos, essa audição é obrigatória. E então, que modalidades de audição é que existem nestes processos? Há duas, essencialmente, que é a audição da criança como forma desta poder exprimir a sua opinião sobre o objeto do processo, portanto, é ouvida, neste caso, perante o juiz, pode-se fazer acompanhar de pessoa da sua preferência, se assim o quiser. O juiz, neste caso, prescinde da presença, portanto, esta audição em que a criança é ouvida tão só para exprimir a sua posição é feita fora da presença dos pais, das pessoas que têm a guarda de facto da criança e de quem os representa, de forma a que a criança livremente, sem pressões ou constrangimentos, possa dizer aquilo que bem entende acerca do assunto em discussão. E poderá fazê-lo até de forma sigilosa. Poderá pedir ao juiz, inclusive, que as suas declarações não sejam reveladas. No entanto, o juiz, quando vier a decidir, afinal, terá também em conta a posição da criança acerca dos assuntos que se debatem no processo. E vou focar aqui isto porque existe muitas vezes a confusão nos processos. Os pais querem, por tudo, que a criança seja ouvida e que diga da sua justiça, mas muitas vezes fazem porque delegam, de certa forma, no filho
a decisão que lhes deve caber a eles, que é decidir, de acordo com o superior interesse do filho, as questões que lhe dizem respeito. E muitas vezes o que acontece nos processos é que pedem a audição do filho, pensando que se o filho se pronunciar de determinada maneira, o juiz irá decidir daquela mesma maneira. Não, não é assim. O juiz ouve todos os intervenientes, ouve o pai, ouve a mãe, ouve ou outras pessoas, a guarda das quais estejam as crianças, ouve também a criança que tenha discernimento e maturidade suficiente para se pronunciar acerca das questões e depois decidirá de acordo com o superior interesse da criança e não de acordo com a opinião que cada um deles vai exprimindo ao longo do processo, porque nenhuma dessas opiniões poderá coincidir, ao fim e ao cabo, com aquilo que corresponde ao superior interesse da criança. A própria perspectiva da criança pode estar deturpada, pode estar... portanto, pode não ser a que lhe traga maiores vantagens e benefícios. Esta modalidade de audição, como disse, visa apenas perceber, apreender qual é a posição da criança acerca daquele litígio. Depois, há outra audição, outra forma de ouvir a criança, que é ouvir a criança como meio de prova. E esse meio de prova só será produzido se, de facto, a economia do processo assim o justificar. Se for necessário e do superior interesse da criança ouvi-lo como meio de prova, então sim, irá proceder-se a essa diligência, sendo certo que se torna que é uma diligência que para as crianças é um bocado constrangedora na medida em que envolve a presença dos advogados, envolve a presença das partes, dos pais, das pessoas cuja guarda se encontre. Portanto, é uma diligência que é contraditória, tem de permitir que todas as pessoas possam fazer perguntas e pedir esclarecimentos. Não o fazem diretamente, fazem-no através do juiz. Mas essa diligência, portanto, destina-se a ser produzida, portanto, que a criança se pronuncie sobre os factos em discussão, não agora para exprimir a sua opinião, mas para dizer se determinado facto ocorreu ou não e de que maneira. Pronto. É certo que, se a criança já tiver prestado depoimento em processo crime, essas declarações que já prestou são valoradas no processo da jurisdição de família e menores. Tal como se ele já tiver prestado declarações num processo da jurisdição civil, tais declarações, se foram sujeitas ao contraditório, ou seja, se foi permitido às partes intervirem na produção desse meio de prova, também poderão ser aproveitadas no processo da jurisdição de família e menores. E isto porquê? Para evitar que a criança seja diversas vezes submetida ao sacrifício que sempre representa para uma criança vir a um tribunal, estar sempre a repetir a mesma coisa. Portanto, se essas audições foram feitas de acordo com as regras que permitem às partes pronunciarem-se acerca daquilo que foi produzido, essas declarações já prestadas pelas crianças poderão ser aproveitadas nessa sede. Como é que nós fazemos aqui em Viseu para evitar o constrangimento da criança estar a prestar declarações rodeada por muitas pessoas? Geralmente usamos meios de transmissão audiovisual. Temos colocado a criança, quando é ouvida, como meio de prova, como disse, porque isso não se coloca quando ela é ouvida simplesmente para exprimir a sua opinião. Porque nesse caso é ouvida perante o juiz, procurador, eventualmente uma pessoa que ela queira que esteja ali presente, um técnico da assessoria aos tribunais que concilie na tomada de declarações, se for caso disso, e, para além disso, não há presença nem de pais, nem de advogados, nem de ninguém, a não ser que a própria criança tenha um advogado e queira que ele esteja ali presente. De resto, quando é ouvida como meio de prova, todos estes intervenientes, portanto, têm de estar presentes. O que é que acontece? Colocamos, geralmente, para evitar que a criança se sinta impressionada com tanta gente, com a presença de tanta gente, costumamos ouvir a criança numa sala, com meio de transmissão em direto para outra sala, onde estão colocados os restantes intervenientes. A criança, portanto, é interrogada pelo juiz, vai falando, vai dizendo aquilo que entende dizer e, através desse meio de comunicação
numa sala para outra, é perguntado pelo juiz se há esclarecimentos para fazer, ou perguntas adicionais, e dessa forma temos cumprido, portanto, as exigências do princípio do contraditório. Penso relativamente a estas duas modalidades que é o que cumpria dizer. Portanto, o juiz faz as perguntas, no Ministério Público os advogados podem pedir esclarecimentos e formular perguntas adicionais, mas será sempre o juiz a colocar as perguntas à criança. Essa diligência tem de ser levada a cabo com muitas cautelas, de forma que as perguntas não sejam sugestivas, de forma a assegurar que a criança preste declarações de forma espontânea, portanto, que não seja induzido a responder de determinada maneira. Portanto, as perguntas deverão ser o mais curtas e breves e objetivas possíveis, de forma a não influenciar a criança na resposta que venha a fornecer. Nessa diligência, por vezes, intervêm psicólogos, quando é necessário ver se a criança, portanto, está a prestar declarações de forma livre e espontânea, se foi manipulada, se não foi, e torna-se necessário, muitas vezes, nestas diligências, a colaboração de diversas entidades, não só da EMAD, que é a equipa da Segurança Social que acompanha, portanto, a equipa técnica que acompanha esta jurisdição, mas também de outros intervenientes, como disse, técnicos especializados, como os psicólogos, que poderão ter grande utilidade nestas diligências de tomada de declarações a crianças e jovens. Há uma questão que se levanta e que se tem vindo que já gerou alguma polémica, que é de saber se no processo de divórcio com o consentimento de ambos, nomeadamente naqueles que vêm da conservatória, se é necessário proceder à audição da criança. Portanto, isso também se suscita nos processos que são convolutos. Divórcio sem o consentimento, que são convolutos em divórcio com o consentimento de ambos. Já vimos, noutras sessões, que nesses casos, havendo filhos menores, têm de ficar reguladas as responsabilidades parentais. Bom, não é propriamente um processo de regulação das responsabilidades parentais, é um processo de divórcio que é convolado em que se levanta essa questão que tem de ficar regulado e, obviamente, também nesse campo se tem de proceder à audição da criança naquelas circunstâncias que eu acabei de mencionar. Se a criança tiver mais de 12 anos, ou, tendo menos, tiver a maturidade de discernimento necessário para se pronunciar acerca do acordo alcançado pelos pais, naturalmente, obrigatoriamente, terá de ser ouvida. Quando os processos são instaurados na conservatória, os processos, portanto, de divórcio com consentimento de ambos, quando é remetido o parecer de regulação das responsabilidades parentais ao Ministério Público, tratando-se de um caso em que a criança tenha mais de 12 anos ou tenha maturidade de discernimento necessário para se pronunciar quanto ao objeto, também terá de ser ouvida, a não ser que o Ministério Público entenda justificadamente, fundadamente, que não é necessário, naquele caso, sujeitar a criança ao sacrifício que representa para qualquer criança deslocar-se ao tribunal. Penso, quanto a este tema da audição da criança, percorri as questões essenciais, as questões que se vão suscitando no nosso dia a dia. Em ulteriores sessões iremos abordar uma nova temática, que é a da Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.